Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho dessas dietas aplicadas à prática, tá? Como a gente falou, a diferença da dieta balanceada para low carb e para cetogênica, ela se dá no aumento, né, perdão, na restrição do consumo de carboidratos, e isso se dá em troca do aumento do consumo de lipídios, né? Não são dietas hiperproteicas, então, assim, apesar de muitas vezes ser comunicado de forma diferente, não é o adequado você aumentar o consumo de proteínas principalmente para o objetivo de uma cetogênica, né? Ainda mais dado que alguns aminoácidos eles são glicogênicos e podem estimular também a secreção de insulina, o que inibe a cetose. Tá? Bom, alguns casos de aplicação da dieta cetogênica, eles passam por, ela vem sendo usada há décadas com sucesso para casos de epilepsia, e recentemente há protocolos preconizados em guideline europeu e italiano para o uso dela para perda de peso, tá? Mas desses dois protocolos, eles consistem num estágio ativo de uma dieta muito restrita em caloria, não só em carboidrato, mas em calorias em geral. Então, é uma very low calorie ketogenic diet. Então, com 600, 800 quilocalorias por dia é muito pouco, tá? É um déficit energético significativo, especialmente para indivíduos com sobrepeso e obesidade, que são o público-alvo, né, desses protocolos de perda de peso. E aí se dá com a restrição de carboidrato, principalmente, mas restrição calórica como um todo, né? E aí uma fase aguda de perda de peso. Depois há uma fase de reeducação, onde os alimentos voltam, né, pouco a pouco, em três fases. Os carboidratos vão sendo reintroduzidos, né? Alimentos com menos carboidrato no início, depois com mais, até que chega-se numa fase 7, ali, ou poucos meses depois, onde se tem uma dieta contendo todos os grupos alimentares, visando a manutenção do peso. Tá? É assim que a cetogênica é aplicada nesses casos hoje em dia. E o que os estudos mostram de resultado, né, os estudos científicos, focando aí principalmente nas revisões que olham diversos estudos clínicos, né? Os achados mais frequentes, eles podem ser, a gente pode falar da perda de peso, que é comumente achada para essas dietas. É, os estudos não são muito longos, né? Normalmente eles vão até um ano no máximo, um ano e meio. Então as revisões elas dificilmente pegam estudos além de um ano e meio. E a perda de peso é encontrada nesses períodos, né? Desde 3 meses até os estudos mais longos um pouco. Encontram a perda de peso na dieta cetogênica e low carb comparada ao início, né? E também uma melhora do metabolismo de carboidratos. Índices como glicemia e insulina em jejum e como a hemoglobina glicada ajudam a gente a ter uma noção de como está o metabolismo de carboidratos para esse indivíduo. Também melhora ao longo do tempo, só que os estudos eles normalmente eles são comparados com outras dietas, né, para saber se a melhora foi porque era uma dieta ou se é porque essa dieta é especial. E aí as dietas controle, que são chamadas nessas comparações com dietas low carb, usualmente são ou a mediterrânea ou a dieta low fat, baixa em gordura. E o que os estudos mostram é que esses ganhos, eles também aparecem nas dietas controle, né? Então mostrando que eles não são específicos da dieta cetogênica, mas são ganhos que aparecem nas dietas em geral. E isso ocorre muito, principalmente quando a gente olha no prazo maior, de 12 meses. As dietas cetogênicas, principalmente, ela apresenta uma perda de peso maior para 3 meses, o que conversa um pouco com algumas vias que a gente viu, né, no outro vídeo. Então ela perde peso mais rápido que outras dietas controle, mas conforme dá 6 a 12 meses, essas dietas controle também continuam perdendo peso e alcançam, digamos assim, as dietas cetogênicas, de forma que ao fim de um ano não há diferenças significativas entre elas ou diferenças muito pequenas. Outros pontos que mudam com essas dietas é o aumento do colesterol LDL, que é um colesterol considerado ruim, né? Que na verdade o colesterol ele é o mesmo, mas ele está dentro de uma lipoproteína LDL que é aterogênica. Então ela tem o potencial de ferir o endotélio, entrar no endotélio já danificado e oxidar lá dentro, gerando inflamação e causando placas de gordura, placas de ateroma, que levam à aterosclerose e depois a infartos e AVCs, né? Então as doenças cardiovasculares são a principal causa de doença no mundo, causa de morte no mundo, e o LDL colesterol ele é um fator causal na formação de diversas dessas doenças.
Então, ter um aumento desse colesterol LDL não é desejável e é algo que é visto com frequência nos estudos dessas dietas. Por outro lado, a gente tem também uma redução de triglicerídeos, que é algo positivo, mostra uma melhora metabólica, e o aumento do colesterol HDL, que é tido como colesterol bom. Já se pensou ter um efeito protetor, né? Hoje a gente sabe que não é exatamente assim. A gente teve estudos recentes com medicamentos que conseguiram aumentar o colesterol HDL em pacientes, mas esses pacientes não apresentaram menores índices, né, de desfechos de eventos cardiovasculares e morte. Então, ele não protegeu, né? Eles aumentaram o HDL colesterol, mas não foi protetor. Ainda assim, o aumento dele através da dieta é desejável, especialmente se você estiver no nível baixo, né? Pois aumentar pode não ser protetor, mas não quer dizer que estar abaixo de um nível seja seguro. Então, quando está abaixo de 40 miligramas por decilitro, normalmente é considerado fator de risco. Então, o aumento é algo positivo. E essas mudanças aqui, essas três, elas são sim diferentes do que a gente encontra nas dietas controle. Em dietas mediterrânea, DASH, que é uma dieta parecida com a mediterrânea, são dietas muito preconizadas nas diretrizes clínicas. Normalmente elas promovem uma redução do colesterol HDL em vez de aumento, o que é algo positivo para essas dietas mediterrâneas, né? E também promovem, assim como as cetogênicas, a redução do triglicerídeo e o aumento do colesterol HDL, só que numa quantidade menor do que as cetogênicas promovem quando comparadas, tá? Então aqui é um ponto positivo para essas dietas, mas aqui é um ponto de forte atenção. E a pergunta que fica é o que aconteceria, né, após um ano, se a gente estendesse esses estudos comparativos após 5, 10 anos, que a gente não tem tanto na literatura, né? É difícil encontrar adesão em dieta, manter isso no estudo clínico por muito tempo. Bem, existem algumas contraindicações, grávidas e lactantes, né, elas nunca fazem parte aí de estudos, né, iniciais sobre determinada protocolo ou medicamento, então a dieta não foi estudada nelas, então não dá para indicar essas dietas para essas pessoas, não se sabe o que acontece, né? Indivíduos que não produzem insulina, eles têm controle glicêmico muito mais fino através de insulina exógena, também não são recomendados que faça dieta. Os pacientes com doenças cardiovasculares pré-existentes, né, se ele já tem doenças cardiovasculares, consumir uma dieta que muito provavelmente aumenta o colesterol LDL é altamente indesejável, né? Então eles devem evitar. Pacientes com doenças hepáticas e renais, né, são órgãos que trabalham de uma forma diferente nesse contexto metabólico. Então devem olhar com cautela para essa dieta. E as pessoas com propensão à formação de cálculos renais e cálculos biliares, que os estudos já mostram maior incidência desses tipos de cálculo em pessoas seguindo dietas cetogênicas. Bem, e as similaridades, né, entre as dietas equilibrada, como a mediterrânea, e uma dieta mais restritiva, como a cetogênica? É possível ver bastante similaridade entre elas quando a gente está falando de dietas bem planejadas, tá? Ambas vão preconizar o baixo consumo de ultraprocessados, aqueles alimentos embalados, altamente industrializados. Esse aí é o passo número um previsto no nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento bem legal do Ministério da Saúde. Eu vou deixar para vocês. É, reduzir o consumo de ácidos graxos saturados, né? Eles são frequentemente associados, quando consumidos na nossa dieta em excesso, acima de 5 a 10% do nosso valor energético, eles são associados ao aumento de colesterol LDL, e que a gente já sabe que aumenta os riscos, né, de doença e morte cardiovascular. E ele está presente aqui nos alimentos ultraprocessados, estão presentes nas carnes vermelhas e brancas gordas, né, exceto os peixes. Estão presentes nos laticínios gordos, os laticínios integrais, os queijos mais gordurosos. Estão presentes também em poucos óleos vegetais, basicamente o óleo de coco, o óleo de palma e o óleo de dendê. Então são alimentos que são ricos em ácido graxo saturado, que a gente quer evitar. Então dá para evitar esses alimentos em ambas as dietas, né? O consumo de carboidratos refinados, né, os açúcares e doces e arroz branco, macarrão, eles podem ser substituídos, né? E numa dieta cetogênica vão ser substituídos por alimentos não carboidratos, né, não ricos em carboidratos. Mas uma dieta saudável mediterrânea também não preconiza o consumo desses alimentos na sua versão refinada, e sim o baixo consumo de açúcar, o consumo de arroz, macarrão na versão integral, de quinoa, milho,
aveia, são carboidratos complexos, né, e não refinados. O alto consumo de fibras é muito saudável por diversos mecanismos, né? Elas estão presentes em alguns alimentos ricos em carboidratos, mas também presentes em frutas e legumes e verduras. Então, pessoas em dietas mais equilibradas consomem as fibras a partir de cereais integrais, né? Os carboidratos integrais, a partir de leguminosas, que numa cetogênica já é mais difícil consumir, né? Mas verduras, legumes em geral, exceto as batatas, e frutas, exceto as mais doces, né? Elas são baixas em carboidratos e podem ser consumidas numa dieta cetogênica, devem ser consumidas, né, de uma forma adequada na dieta cetogênica por proverem fibras, compostos bioativos, vitaminas e minerais importantes para o nosso organismo. Tá legal? Bem, então eu brinco, né, que dá pra gente fazer uma dieta cetogênica à base de bacon ou à base de abacate. Depende da nossa escolha alimentar dentro do grupo da gordura, né? Assim, da mesma forma, se fosse uma dieta low fat, baixa em gordura, a gente poderia fazê-la à base de jujuba ou à base de feijão. A gente pode fazer escolha dentro dos grupos alimentares, né? Claro que isso aqui é um exagero, né? É importante a gente ter diversidade entre os alimentos que a gente escolhe para compor a nossa dieta. Esses alimentos aqui eles não estão proibidos na nossa dieta, né? Eles podem ser consumidos em quantidades bem moderadas, bem restritas, né? É importante saber que o impacto deles na nossa saúde é deletério e priorizar sempre que possível os alimentos que são saudáveis, né? Independente do grupo alimentar que você escolha consumir ou restringir. Gente, então, alguns pontos além da bioquímica que também são importantes, mas não são o foco exatamente, mas para a gente não deixar de falar. O alto teor de lipídios e proteínas, né, mas principalmente lipídios na refeição, ele retarda o esvaziamento gástrico e faz o intestino, né, por controles parácrinos, endócrinos e neurócrinos, o intestino dá uma freada na taxa com que o estômago passa o alimento para o duodeno, né? Isso aumenta o tempo de residência daquele alimento, daquele bolo alimentar no estômago, o que confere uma maior sensação de saciedade, tá? Então pode ser um mecanismo que funciona na dieta cetogênica, apesar de que também é obtido numa alimentação alta em fibras, né? Fibras também retardam o esvaziamento gástrico e têm uma vantagem de estarem normalmente em alimentos pouco calóricos, né? Especialmente as verduras e os legumes. É possível encontrar fibras em outros alimentos, mas nesses você pode preencher, né, mais o seu estômago com menos calorias e conferir essa saciedade por conta dessa presença de fibras também, tá? Essas fibras, inclusive, elas também modulam, né, assim como alimentos fermentados, né, laticínios fermentados e compostos bioativos, eles modulam, são micronutrientes e as fibras que modulam a população bacteriana que reside no nosso cólon. A gente tem trilhões de bactérias no nosso cólon, são tantas células bacterianas quanto células humanas que a gente tem no nosso corpo, e a maior parte desse microbioma se dá no intestino, né? No intestino grosso. E aí ela já sabe, cada vez mais se estuda a relação da saúde intestinal com também a saúde em outros sistemas, né? Desde o sistema nervoso até o nosso metabolismo, nossa regulação hormonal, sistema endócrino. Essas bactérias elas se alimentam, né? As bactérias boas se alimentam de fibras e outros compostos que para proliferarem e aumentarem, fazendo uma relação de simbiose com a gente, né? Proferindo aí benefícios para a gente, tá? Outro ponto importante também que a gente não falou os estudos científicos que a gente vê de dieta cetogênica, normalmente eles controlam a quantidade calórica que é consumida. Então isso garante que o indivíduo que está sendo avaliado, ele vai estar numa dieta de perda de peso ou uma dieta de manutenção de peso, né? Mas a gente tem que entender que os nutrientes eles têm uma densidade calórica diferente. Então, carboidratos e proteínas eles têm, né, próximo de 4 calorias, né, eles fornecem próximo a 4 calorias por grama de carboidrato ou por grama de proteína.
Quando você aumenta, troca o carboidrato por lipídio, você está trocando por lipídio que possui 9, quase 9 quilocalorias por grama. Então, numa refeição, se você simplesmente trocar o carboidrato pelo lipídio e não atentar a esse fato de que comidas gordurosas serão mais calóricas, se a gente comer até mesmo a sensação de saciedade ali de estômago cheio, né? Se você se encher com o mesmo peso, com o mesmo volume de alimento, você vai estar consumindo mais caloria se a refeição for gordurosa. E isso aí vai, na verdade, jogar contra a ideia de perda de peso ou manutenção do peso, se for seu planejamento, né? Então, pacientes que optam pela cetogênica ou por uma dieta low carb, que aumentam a quantidade de gordura na dieta, têm que estar conscientes que precisam reduzir, né, para manter a mesma quantidade calórica, precisam reduzir a quantidade de alimento ingerido. Tá? É, e aí, então, o que a gente conclui, né? Será que a gente pode aderir ou não a uma dieta low carb? Entendo que, pelo que a gente viu, pode sim, né? A gente sabe que essa dieta pode ser um mecanismo para obter, por exemplo, um déficit calórico, como estavam naqueles protocolos lá, né, da sociedade italiana, europeia. De preferência, um método alternativo, já que existem diversas outras dietas, como Mediterrânea, DASH, que provém benefícios à saúde, associados também à perda de peso ou não, e não possuem certos efeitos colaterais, né, que tem na cetogênica, são mais estudadas para segurança, né, durante sua adesão por décadas, e elas são preconizadas nas diretrizes clínicas por isso, né? Então, talvez para indivíduos que não tenham obtido sucesso com essas dietas mais tradicionais, digamos, aí um caráter, uma segunda tentativa pode ser feita, né? Com uma dieta com menor carboidrato, mais cetogênica. É importante também um caráter temporário, muito em conta do aumento do LDL colesterol, né? Mas também de outros marcadores bioquímicos ou outros sintomas e sinais que o paciente possa apresentar, porque por não ser estudada por tanto tempo, né? Pelo mesmo motivo, é legal que seja feita sob supervisão. E a gente falou bastante aqui nessa segunda parte sobre adequar, né? Dá para fazer uma dieta cetogênica, ou uma dieta low fat, ou uma dieta low carb, saudável ou não saudável, né? Então é importante fazer uma adequação nutricional, aumentar a quantidade de legumes e verduras, encaixar as frutas quando possível, porque são importantes, e atentar para a escolha de que tipo de gordura que vai ser consumida, quais alimentos, né, fontes de gordura, normalmente estão associados a algumas proteínas, né, alimentos fontes de proteína também, tá? Mas são ajustes que podem ser feitos. Então, gente, obrigado. Espero que vocês consigam, com esse material, esse estudo, avaliar um pouquinho mais criticamente, né, o que a gente vê pela internet sendo propagado. E estou disponível aí para perguntas, tá? Se vocês quiserem me contactar, tem um formulário aqui de avaliação, agradeço muito o preenchimento. Lá tem campo aberto, vocês têm meu e-mail. É isso. Obrigado.